África, Ásia e Oriente Médio, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa vai ser a nossa primeira parte que nós focaremos principalmente na Ásia e na África. Num outro vídeo nós falaremos sobre a questão do Oriente Médio. E neste vídeo nós falaremos sobre a descolonização afroasiática. Descolonização, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Vamos lá. Se eu penso em descolonização, eu tenho que, claro, propositamente entender que houve uma colonização. Mas quando isso aconteceu? Será que a palavra descolonização para este assunto que vamos tratar não estaria equivocada? Será que quem colonizou queria também descolonizar? Ou foram outros fatores que levaram à necessidade desta descolonização? Vamos entender isso então, entendendo a primeira parte aqui deste assunto, que é, na verdade, ali, o neocolonialismo, né? E também o imperialismo dos europeus sobre os continentes africano e asiático no século XIX. Neocolonialismo, na verdade, consiste na ocupação e na dominação política, social, cultural e econômica também de grandes potências europeias capitalistas sobre os continentes africano e asiático. Mas por que eles queriam isto? O grande contexto está na Revolução Industrial. Vamos pensar, lá atrás, quando se descobriram novas terras no século XV, existia o colonialismo, que na verdade os europeus foram lá, eles descobriram essas terras, eles conquistaram essas terras por meio de guerras, por meio de conflitos com os nativos dessas terras, tomaram então toda a América, isso aconteceu na América do Norte, na América Central e na América do Sul, e finalmente colonizaram, criando ali geralmente um pacto colonial, onde essas terras seriam colônias das metrópoles europeias e seriam exploradas por estas metrópoles, não tinham independência nenhuma. No caso do neocolonialismo é um pouquinho diferente, ele tem peculiaridades. Primeiro, ele acontece no século XIX. E o neocolonialismo, na verdade, é uma necessidade que se existe por conta da Revolução Industrial. Veja só, para você fabricar muitos produtos, você precisa de quê? Matéria-prima. Para se fabricar muitos produtos, você precisa do que também? Uma mão de obra barata. E você precisa também de ter consumidores para esses produtos fabricados. A Revolução Industrial, a própria palavra já diz, essa mudança na forma de produzir, na forma de vender, comercializar no mundo e na forma de consumir, ela gerou a necessidade desses três elementos: matéria-prima, mão de obra barata e principalmente consumidores. E nada melhor do que, na perspectiva dos europeus do século XIX, conseguir isto em outro continente ou em outros continentes, África e Ásia. Então eles viram essa possibilidade, eles poderiam explorar, então eles praticaram ali o neocolonialismo, que era diferente daquele colonialismo do século XV. Nesse neocolonialismo, o objetivo principal era chegar a esses três elementos para manter a Revolução Industrial, por meio então do imperialismo. O imperialismo é um nome que a gente dá à prática de expansão política, cultural, territorial, econômica, que acontece das grandes nações, no caso aqui europeias, querendo dominar outras nações de outros continentes para atingir os seus objetivos. Então, África e Ásia, esses continentes foram explorados, Então, se você tem uma necessidade na África, na Ásia de empregos, empresas então europeias se instalavam ali, ofereciam às vezes de forma pacífica condições para trabalho para aquelas pessoas, mas em troca disso, ela queria algo mais também dos seus objetivos para a Revolução Industrial. Então, existiam também outras maneiras de se conquistar
esses territórios pelo neocolonialismo, que é de forma violenta. Você literalmente intervém militarmente naqueles países, como foi o caso de muitos países que acabaram se tornando colônia de França, colônia da Inglaterra, colônia da Bélgica, colônia de Portugal, né? Por que colônia? Porque todos esses países europeus que participaram da Revolução Industrial acabaram entrando ali muitas vezes de forma violenta também, como foi também o caso da África do Sul, né? Os ingleses tomaram a África do Sul, como foi o caso da Indochina também, os franceses controlavam a Indochina, né? Lá no Oriente, no Extremo Oriente, né? Agora vamos entender um pouquinho por que depois de fazerem este tipo de neocolonialismo, chegou-se o momento de desfazer, entre 1 milhão de aspas, isto. O domínio europeu ele começa a entrar em declínio ali por volta do século XX, né? E nessa questão de declínio, uma série de fatores desencadeadores criam essa situação de declínio. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Se você analisar bem a Primeira Guerra Mundial, muitos fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, elas vêm do neocolonialismo. Lembra-se que a partilha com a Alemanha, com a Itália, não foi tão justa desses territórios do neocolonialismo? E a Alemanha guardava um sentimento de revanche dentro dela por conta disso. Então isso aí foi gerando situações, muitas outras situações que levaram à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela vai desbancar a hegemonia mundial da Inglaterra, um país europeu, e vai colocar em evidência os Estados Unidos. E acontece exatamente isso, a hegemonia mundial passa para as Américas, enfraquecendo, né, a Europa. Nós temos ali também, na América agora, a crise de 1929, que prejudicou muito os Estados Unidos sem precedentes, de forma inédita, né? No entanto, os Estados Unidos, como não participou da guerra, ele teve condições de se reerguer. Agora, a Europa, em 1929, ela ainda estava se reconstruindo. Os Estados Unidos haviam ganhado muito dinheiro com a reconstrução da Europa. Então, ela se recuperou rapidamente com o New Deal, o plano lá do presidente Roosevelt, né? Ele se recuperou da questão da crise de 29, mas não foi bem assim que aconteceu com a Europa. A Europa demorou muito mais tempo para se restituir, vamos dizer assim, novamente nas suas condições que tinham antigamente, principalmente de frente com a Revolução Industrial. De repente vem a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial destrói novamente toda a Europa. E adivinha quem vai ajudar na reconstrução da Europa? Isso mesmo, os Estados Unidos, consolidando ali a sua hegemonia. Há um aumento neste momento dos conflitos lá nas colônias que eles fizeram o neocolonialismo. Lembra-se? E no começo da aula nós falamos que os europeus neocolonizaram a Europa. Agora, o que está acontecendo? Há conflitos ali, porque aquelas colônias que dominadas ali pelos europeus, eles também foram prejudicados pela guerra. Lembre-se que Mussolini, né, a própria Itália e a Alemanha invadiram o norte da África e muitas colônias lutaram contra aquele momento de guerra ali, defendendo a si próprios. Lembre-se também que lá na Indochina, né, nós temos ali a região do Vietnã, que vai lutar também contra os inimigos japoneses. Eles eram colonizados pelos franceses e estão lutando contra os inimigos japoneses. E o surpreendente, Japão, Itália e Alemanha perdem a Segunda Guerra Mundial. E esses colonizados, eles ganham um encorajamento assim para enfrentar então essas pessoas que já estavam usando eles como colônia desde o século XIX. Os franceses, os ingleses, tudo isso. Então a Segunda Guerra Mundial encorajou fortemente. Se eles conseguiram derrotar os japoneses lá na Indochina, por que não derrotariam os franceses que haviam colonizado eles? Então começa a aparecer muitos movimentos anti-imperialistas, movimentos com sentimentos nacionalistas, amor pela sua própria nação e um desejo forte de separatismo e independência desses colonizadores de dentro dos seus territórios. A ONU ainda oferece, logo depois da Segunda Guerra Mundial, uma carta, na verdade é um documento que é assinado e escrito por vários signatários que
cria a autodeterminação dos povos. Guarde isso, nós vamos falar já sobre isso. E a Guerra Fria, não podemos esquecer que a Guerra Fria influenciou bastante na necessidade de descolonização. Por quê? Estados Unidos e União Soviética estavam na Guerra Fria disputando ideologicamente ali a parceria, a aliança com muitos países. Então, neste momento aí, era interessante para os Estados Unidos que esses países que compunham ali o continente africano e asiático fossem livres e eles poderiam ajudar, inclusive, a libertá-los. Só que, em troca, teriam que aderir às suas ideologias, ou a ideologia capitalista dos Estados Unidos, ou a ideologia socialista da União Soviética. Então, tudo isso fez com que a Europa entrasse num declínio de domínio em termos de hegemonia sobre estas nações. E agora vamos falar um pouquinho sobre a Conferência de Bandung. Por que a Conferência de Bandung, em 1955, foi extremamente importante? Esta conferência, que aconteceu lá na Indonésia, 25 países asiáticos e africanos se reuniram com o objetivo de promover o quê? A cooperação econômica e cultural afro-asiática. Para quê? Para organizar, assim, uma maneira de desenvolver os seus países independentes das ideologias capitalistas e socialistas. Então eles criaram ali a ideia do terceiro mundo, uma terceira via. O objetivo era fortalecer e acelerar então contra a dominação dos europeus, mas ao mesmo tempo cuidar para não cair na dominação da União Soviética e nem na dominação dos Estados Unidos na Guerra Fria com os propósitos ideológicos. Simplesmente ter a independência de estabelecer regimes nos seus países que não fossem nem o regime ligado aos Estados Unidos e nem o regime ligado à União Soviética. Ela poderia ter essa liberdade. Lembra que eu falei para você guardar a Carta de Autodeterminação dos Povos? O que é isso? Esse documento, então, ele fortalece a necessidade, onde todos os signatários que assinaram esta carta ali vão reconhecer e defender o direito de todos os povos e nação do planeta de organizar como quiser o seu país, organizar sem interferência nenhuma externa de qualquer outra nação. Cada nação poderia determinar a forma econômica, política, social, religiosa que eles quisessem, né? Esse documento tornou-se então uma grande justificativa para a necessidade de descolonizar. Então vocês viram que a descolonização não acontece por vontade dos europeus, acontece como consequência de uma série de fatores, resistência dos colonizados. Isso aí faz com que então não tenha outra saída, tem que descolonizar e dar a liberdade para esses países. Três tipos de descolonização, nós temos aqui a pacífica, nós temos aqui a violenta e a tardia. E nós vamos falar um pouquinho desta. Um exemplo que nós vamos tirar da pacífica, Mahatma Gandhi. Quem não se lembra do bom e velho Mahatma Gandhi, né? Um grande personagem histórico, onde ele consegue influenciar tanto o povo indiano, ao ponto de boicotarem produtos ingleses, boicotarem toda e qualquer ação inglesa dentro do país, inclusive não pagar os impostos aos ingleses. No começo, se oferecido resistência dos ingleses, mas com o tempo eles perceberam que os indianos já tinham a sua mente transformada pelos pensamentos pacíficos de Mahatma Gandhi, onde não precisou dar nem um tiro para conseguir a independência. Em 1947, a própria Inglaterra reconhece que eles não tinham mais tanta relevância assim, a presença deles tornou-se insignificante na Índia, e eles vão simplesmente dar toda a autonomia novamente nas mãos dos indianos, graças à ideologia estabelecida por Mahatma Gandhi. Isso aí foi uma forma de acontecer a descolonização pacífica, mas também tivemos descolonizações extremamente violentas, como já falamos da Indochina, onde o Japão invadiu na Segunda Guerra Mundial, mas eles também estavam sob influência francesa. Se venceram os japoneses na Segunda Guerra Mundial, juntamente com os aliados, por que não dá para lutar contra os franceses se eles já tinham a consciência de guerra, a consciência militar? A partir daí, com muita luta, claro, com muitas mortes, custaram muitas mortes, mas o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul
conseguiram conquistar as suas independências, embora tenham caído ali, né, nas mãos das ideologias comunistas e socialistas pós Segunda Guerra Mundial. E a tardia, o que é a descolonização tardia? Aquelas colônias africanas, principalmente, que estavam na mão de Portugal. Portugal, até aquele momento, tinha um ditador fascista chamado Salazar, que na década de 70 houve a Revolução dos Cravos, né? Por que Revolução dos Cravos? Muitos soldados, muitos militares lutaram para derrubar o poder fascista de Portugal, o salazarismo. E por conta disso, ao derrubar este governo e tomarem o poder, eles foram homenageados com um buquê de cravos pela população, por todos aqueles que queriam a liberdade de Portugal. Nisto daí, caindo o salazarismo e o fascismo, simplesmente as colônias africanas conseguem chegar ao seu objetivo, que era a independência de Portugal. Um exemplo disso aí, nós temos ali Angola, né, que 3 movimentos lutaram pela sua independência de Portugal. No entanto, esses 3 movimentos também lutaram entre si para quem ficaria no poder de Angola. Isso aí é até 2002. Então foi bem tardia essas formas ali de descolonização. O fato é que todos saíram do processo colonial. E quero, para terminar a nossa primeira parte, lembrar do apartheid. O que é o apartheid, né? Era a separação, a segregação racial que existia ali na África do Sul, onde foi ali neocolonizada pelos ingleses, criaram literalmente um processo de segregação racial, onde os negros não tinham nenhum tipo de direito civil, não poderiam andar, por exemplo, nas praias, não poderiam participar das escolas, não poderiam ter acesso nem a hospitais. E o Nelson Mandela, ele foi o grande líder negro que lutou sempre contra esse tipo de regime político ali estabelecido pelos ingleses na África do Sul. Foi preso, mas nunca deixou de influenciar esses moradores da África do Sul quanto à necessidade de acabar com o apartheid. 28 anos de cadeia, mas quando saiu da cadeia, o que aconteceu com ele? Se tornou nada mais nada menos do que o presidente da África do Sul. Ele foi eleito presidente da África do Sul e libertou a África do Sul da mão dos ingleses e acabou com a questão da segregação racial na África do Sul. É isso aí, pessoal. Falamos um pouquinho de Ásia, descolonização da África, falamos um pouquinho de várias situações, mas eu quero convidar você a assistir também o outro vídeo, a parte 2, que nós vamos falar do Oriente Médio. Não perca isso. Hoje nós vamos ficar por aqui. Tchau, tchau. Aquele beijão no coração. Até mais. Valeu!